Olá, conversaremos agora sobre análise de valores, quer dizer, no contexto aí do julgamento da decisão financeira de longo prazo, como a decisão associada ao investimento, discutindo a apuração do valor presente líquido, uma das métricas aí centradas em valor, nesse caso o valor numa data zero, líquido do investimento inicial, mas usando como ferramenta de cálculo a planilha Microsoft Excel ou qualquer emulador como o Google Planilhas. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de entender esses procedimentos associados ao cálculo do VPL no Excel. Se vamos então relembrar conversas anteriores, de um modo geral, o julgamento de uma decisão financeira de longo prazo, como a decisão de avaliação de investimento, geralmente envolve, sob o ponto de vista dos investimentos ou ativos, a necessidade de estimar fluxos de caixa, sob o ponto de vista dos financiamentos, a necessidade de estimar essa expectativa de retorno média aí dos financiadores e numa terceira etapa, a necessidade de comparar fluxo de caixa com expectativa de retorno dos financiadores. E essa comparação pode envolver diferentes grupos de técnicas, como as técnicas baseadas em payback, prazo de recuperação do capital investido, as técnicas baseadas em valor, que é o que na verdade estamos discutindo aqui agora, ou as técnicas baseadas em taxas. As técnicas baseadas em valor, que a depender da data pode ser o valor presente, um valor futuro ou um valor distribuído, comparam essencialmente os benefícios dos fluxos futuros com o investimento inicial. E a depender do momento temporal que essa análise seja feita, eu posso falar no valor presente, no valor futuro ou no valor distribuído ao longo dos anos do projeto. Quando nós vamos fazer referência à análise centrada em valor presente, estamos geralmente fazendo referência ao VPL, ao valor presente dos fluxos futuros líquido do investimento inicial. E ao calcular VPL, quer dizer, vamos aplicar os conceitos dos juros compostos lá da matemática financeira, e para isso, geralmente, recursos facilitadores aí das operações podem ser representados por meio da calculadora HP12C ou do Excel. Nessa nossa conversa, estamos enfatizando o uso do Excel para o cálculo, então, do VPL. No Excel, para poder calcular um VPL, o procedimento é muito simples. Eu posso inserir as informações, quer dizer, os fluxos futuros e a taxa de desconto. E uma vez feito isso, eu posso clicar no botão de inserir função, posteriormente escolhendo uma função da categoria financeira, mais especificamente o VPL. Nesse caso, ao clicar em inserir função, eu posso então selecionar nas categorias a função financeira e nessas funções financeiras escolher o VPL. Ao selecionar a função VPL, a ajuda da própria função aqui apresentada já diz o que é que ele vai fazer. Então, retorna o valor líquido atual de um investimento com base em uma taxa de desconto e uma série de pagamentos futuros. Ou seja, o que é que nós vamos alimentar na função VPL do Excel? A taxa e os valores futuros. Logo, na verdade, a função VPL do Excel, ela traz a VP, traz a valor presente os valores futuros. Nós não podemos inserir na função VPL o investimento inicial. E esse cuidado nós vamos ter que ter. Quer dizer, os inputs necessários para a função VPL acabam envolvendo a taxa de desconto, no caso de um projeto ATMA, e os valores. Esses valores são os valores futuros, uma série de pagamentos futuros. Assim, quando eu vou entender aí a ajuda, na verdade, aí da função em relação aos parâmetros de valores, aí ele está chamando a atenção. São valores futuros que ocorrem ao final de cada período. Quer dizer, valores futuros e que ocorrem ao final de cada período. Assim, nós não poderemos inserir o investimento inicial nessa função VPL. O que a função VPL faz, de fato, é calcular o VP dos fluxos futuros, e a partir daí esse problema de parametrização precisa ser ajustado por fora da função, já já discutiremos.
Então, se vamos aplicar o cálculo do VPL no Excel para aquele exemplo que estamos trabalhando, né, quer dizer, de um investimento de 500, que gera fluxos futuros de 200, 150 e 400, a uma taxa de desconto de 10% ao ano. Então, se vamos fazer isso, podemos inserir numa planilha Excel em branco, quer dizer, as informações, quer dizer, os anos que estão sendo movimentados, quer dizer, ano 0, 1, 2 e 3. Então, essas informações estão aqui colocadas. Podemos, então, colocar as informações dos fluxos, então, investimento inicial, primeiro fluxo futuro, segundo fluxo futuro, terceiro fluxo futuro. Também podemos inserir a taxa de desconto, a TMA. Nesse caso, não podemos esquecer do porcento, quer dizer, de colocar os 10%, o Excel exige isso daí. E a partir daí podemos tentar então inserir lá na célula B7 qual seria o VPL. Para fazer isso, podemos inserir uma função da categoria financeira que calcule o VPL. Assim, podemos clicar no botão de inserir função da planilha, esse botão daqui. Ao clicar nesse botão inserir função, precisamos selecionar a categoria financeira. Depois de selecionar a categoria financeira, aí precisamos então escolher, na verdade, a função VPL. Ao escolher a função VPL, aí vamos ter que informar em que local da planilha está a taxa, quer dizer, a taxa está na célula B6, quer dizer, célula B6, e onde estão os valores. Aí eu posso inserir de uma vez. E aí qual é o cuidado que eu tenho que ter? A função VPL do Excel não permite inserir o investimento inicial. Então os valores estão da célula B3 à célula B5. Então são formado aí pelo intervalo da B3 à célula B5. Eu não insiro investimento inicial, depois eu faço um ajuste. Então, essas informações seriam colocadas. Quer dizer, onde é que está a nossa taxa de desconto? A nossa TMA está na célula B6. Os valores estão no intervalo aí de B3 a B5, né? Quer dizer que são esses aqui. E no momento que eu faço isso, o que eu vou obter não é o VPL, eu estou obtendo especificamente o VP dos fluxos futuros. Depois de obter esse VP dos fluxos futuros, o que é que eu vou? Aí por fora da função, aí eu vou somar a célula que está o investimento inicial, nesse caso a célula B2. Então, depois de inserida a função, eu somo o conteúdo da B2, como está com valor negativo, vai subtrair o investimento inicial. Exatamente isso que eu vou fazer. Então, depois de inserida a função para o cálculo do VPL, aí eu somo a referência da célula que está o investimento inicial. Como o investimento inicial está com sinal negativo, então ao somar o investimento negativo, eu estou subtraindo o investimento inicial e a partir daí eu vou obter o VPL associado a essa operação daqui. Quer dizer, o investimento inicial na função VPL do Excel deve ser sempre somado por fora. E eis o resultado. Quer dizer, ao inserir a função, eu obtive um resultado de 188,96, quer dizer, é positivo, logo, sendo positivo, eu estou entendendo que esses fluxos futuros, trazidos a valor presente a uma taxa de 10% e subtraídos do investimento inicial, geram uma sobra de 188,96. Ou seja, como o VPL dessa operação ele é maior que zero, quer dizer, essa é uma boa decisão, eu deveria aceitar essa decisão realizando esse investimento, já que eu vou conseguir recuperar todo o meu investimento e ainda vou ter uma sobra de 188. Então, esse é o cuidado que eu tenho sempre que tomar quando vou calcular um VPL no Excel. Quer dizer, o primeiro valor solicitado pela função VPL do Excel é o fluxo de caixa do primeiro período futuro, daí não coloque o investimento inicial na função VPL do Excel, isso precisa ser feito no ajuste posterior.
Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos aí para essa nossa conversa, que era entender aí os procedimentos associados ao cálculo do VPL usando a planilha de Excel ou qualquer similar, como um Google Planilha ou qualquer outro emulador. Bons estudos!